todo poder. Ele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Diz assim em Marcos 15, verso 1. Logo pela manhã, os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "O Senhor está dizendo." E os principais sacerdotes acusavam de muitas coisas. Então Pilatos tornou a perguntar: "Você não vai responder nada? Veja quantas acusações fazem contra você." Jesus, porém, não disse nada, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, aquele que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que Pilatos lhes fizesse como de costume. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: "Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus?" Pois ele bem percebia que era por inveja que os principais sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão no sentido de que lhes soltasse, de preferência Barrabás. E Pilatos lhes perguntou: "O que então vocês querem que eu faça com esse a quem vocês chamam de rei dos judeus?" Eles gritaram: "Crucifique-o." Mas Pilatos lhes disse: "Que mal ele fez?" Porém eles gritavam cada vez mais: "Crucifique-o." Então Pilatos, querendo contentar a multidão, lhe soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Verso 16. Então os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, a puseram sobre a cabeça dele. E o saudavam, dizendo: "Salve, Rei dos Judeus!" Batiam na cabeça dele com um caniço, cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto púrpura e o vestiram com as suas próprias roupas. Então conduziram Jesus para fora a fim de o crucificarem. Pai amado, essa é a Tua palavra. Nós carecemos da iluminação do Teu Espírito Santo para revelar-nos mais dela nessa manhã. Nos perdoa todas as vezes que nos aproximamos da Sua palavra, Senhor, com frieza, com distração, com despropósito, como se ela não fosse uma palavra viva vindo da Sua boca. Nós oramos nessa manhã que a Tua boca se abra e os nossos corações recebam, a partir do Teu Espírito, a porção que nos cabe, Senhor. Revela-nos o brilho da glória de Jesus Cristo nessa manhã. Revela-nos a beleza desse sacrifício que cantamos e que lemos. Revela-nos e aplica em nossos corações a fim de que nós sejamos transformados nessa manhã. Nós juntos aqui oramos assim como igreja: transforma-nos, Pai. Mediante a obra de Jesus, pelo poder do Espírito, transforma-nos através dessa palavra. No nome do nosso Salvador Jesus oramos. Amém. Gente, o nosso tema dessa manhã, e eu queria começar por ele, é o julgamento romano sob o governo do soberano de Deus. O julgamento romano sob o governo soberano de Deus. Esse texto nos mostra, e a gente vai passar por ele, nos mostra o governo romano, um prefeito romano, Pilatos, exercendo aquilo que lhe era concedido como autoridade naquele local. Só que nós vamos ver ao final que nenhuma dessa autoridade, nenhuma circunstância, nada que aconteceu fugiu
do domínio e do controle soberano de Deus. Amém? Verso 15 começa logo pela manhã bem cedo. Normalmente Pilatos atendia aos pleitos e atendia às solicitações logo de manhã cedo, entre 6 e 9 da manhã. Ele começava logo cedo. E vocês lembram do domingo passado e o domingo anterior, na verdade, quando nós falamos e vimos que os líderes religiosos se uniram no Sinédrio numa operação de guerra forçada para culpar Jesus e declarar ele culpado de pena de morte. Eles fizeram isso durante a noite, durante a madrugada, vocês lembram? E agora, então, na manhã de sexta-feira, bem cedo, eles chegam a Pilatos. E o que eles fazem? Os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Eu queria destacar, irmãos, que esse termo, entregaram Jesus Cristo, aquele que é o Senhor de todo o universo, ele foi entregue. Ele foi entregue como vítima de um conluio de pecadores, mas ele também foi entregue como mediação, como um sacrifício. Percebe que entregar Jesus, ao mesmo tempo que eles estavam entregando, segundo seus próprios planos pecaminosos, entregar Jesus era refletir a vontade de Deus, provendo para mim e para você um perfeito sacrifício. Um perfeito sacrifício. Jesus foi entregue. Ele foi entregue como vítima, foi traído pela perversidade do homem, pelo coração humano, pelos líderes. Mas também ele foi entregue como um meio de redenção. Amém? Ele foi entregue como um meio de redenção, de acordo com o propósito de Deus. E a partir daqui eu quero que você comigo entre na sala do julgamento, no espaço do julgamento. Nesse espaço que está ali descrito num primeiro momento entre os versos 2 e 5, nós encontramos Pilatos ouvindo aquilo que os líderes religiosos declararam para ele de culpa em relação a Jesus Cristo. Mas os líderes religiosos percebiam que não adiantava simplesmente trazer qualquer acusação a Pilatos. Eles trouxeram, sobretudo, uma acusação que tinha implicação política. Percebe a primeira pergunta de Pilatos no verso 2. Você é o rei dos judeus? E essa pergunta, as palavras no grego utilizadas para essa pergunta, são exatamente as mesmas palavras que o sumo sacerdote utilizou lá no capítulo 14, no verso 61. Quando os líderes agarraram, prenderam Jesus depois de toda aquela emboscada, a mesma pergunta que o sacerdote fez, e ele tinha uma afirmação implícita. Ou seja, Pilatos fez uma pergunta que dentro dela tinha uma afirmação. E qual que era essa afirmação? É como se ele estivesse perguntando assim, você é o rei dos judeus, não é? Você é o rei dos judeus. Gente, da mesma forma que o sumo sacerdote, quando colocou essa afirmação na sua pergunta, você é o rei dos judeus, não é? Pilatos também acaba reconhecendo que Jesus Cristo é o rei, sem perceber. Percebe que o governo soberano de Deus arranca confissões até daqueles que são contrários a Jesus. Até mesmo diante daqueles que são contrários. Só que essas confissões não são confissões que salvam, são confissões que servem como juízo sobre eles. Porque por meio de um sumo sacerdote, por meio de Pilatos, Jesus Cristo está caminhando para a crucificação. Versos 3 e 4. Jesus fica em silêncio. Como está escrito lá em Isaías 53. Isaías 53, verso 7. Gente, diz assim, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca.
Jesus Cristo se entregou num sacrifício perfeito, como mediação perfeita, perfeitamente cumprindo a profecia. Perfeitamente cumprindo a profecia, gente. E o verso 5 destaca que Pilatos não entendia. Ele se admirava. Vocês vão lembrar ao longo de Marcos que em vários momentos o termo se admirar, ele foi mencionado, principalmente no que diz respeito à multidão. Vocês lembram? Quando Jesus curava, quando Jesus libertava, a multidão se admirava. Quando ele estava ensinando, logo no início, Marcos 2, 3, no início do livro, quando ele estava ensinando na sinagoga, com autoridade, eles se admiravam da autoridade de Jesus. Esse admirar é o mesmo admirar que está presente aqui no verso 5. Só que não é a respeito de algo que Jesus faz, é a respeito do silêncio dele. Jesus, em sua vida perfeita, ele cumpriu perfeitamente a vontade do Pai, em tudo o que ele fez, em tudo o que ele falou, mas também no seu silêncio. Jesus cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. E o julgamento segue na nossa sala de julgamento. Versos 6 e 7. Versos 6 e 7. Aqui menciona que Pilatos, como prefeito romano, ele tinha autoridade para perdoar qualquer sentença de qualquer criminoso. Ele tinha essa prerrogativa como prefeito romano sobre aquela região. Ele tinha um costume, Pilatos, tinha um costume. Por quê? Porque a relação de Pilatos com o povo judeu era uma relação de medida de força. Várias foram as situações em que Pilatos forçou sobre o povo se levantou e Pilatos recuou, depois ele vinha com mais violência. Então é importante a gente entender que o julgamento de Jesus não acontece como um primeiro evento onde Pilatos se encontra com o povo. Não, já existe uma relação, uma dinâmica, um combate de forças. Lembra que ao longo de Marcos a gente vai ver que o povo também esperava um líder armado, um líder, sobretudo um líder político, que libertasse eles de Roma. Então, o pano de fundo para a decisão de Pilatos é essa: existe uma disputa política. Existem muito mais fatores envolvidos nessa relação Pilatos, Sinédrio, líderes religiosos e o povo, do que Marcos menciona. Aqui vai muito da característica de Marcos. Marcos está dando ênfase aqui ao silêncio de Jesus Cristo. Ele está dando aqui ênfase ao cumprimento perfeito de Jesus da profecia. Mas existem muito mais fatores. E no verso 6 e 7, a gente pega o registro de que verso 7, havia um chamado Barrabás, preso com rebeldes, os quais em um tumulto haviam cometido suicídio. Um dos vários tumultos e embates do povo judeu com os romanos. Os versos 8 a 15, eles registram logo no início que a multidão chegou ao local onde o julgamento estava acontecendo. A multidão veio cobrar, ela já estava sendo incitada pelos líderes religiosos, eles vieram cobrar aquilo que era de costume com Pilatos. Queremos que você liberte um prisioneiro. Queremos que você liberte o prisioneiro. E começaram a cobrar. Eles chegaram, vindo a multidão, começou a pedir, só que esse pedir é num sentido de protesto. Não é um pedir negociação, né? É um pedir protesto. E Pilatos respondeu, no verso 9, vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? O registro do verso 10 para a gente é muito importante. Pilatos já tinha percebido, amados irmãos, que foi a inveja dos líderes judeus que levou Jesus àquele julgamento. Ele já tinha percebido que a inveja dos líderes judeus era o que estava fazendo com que eles incitassem a multidão a escolher Barrabás. Marcos deixa isso claro. Mas por que os líderes judeus teriam inveja de Jesus?
Pensa comigo. A inveja desses líderes judeus serve como um testemunho reverso. Eles invejavam Jesus porque eles reconheciam a autoridade de Deus em Jesus. Eles invejavam Jesus porque eles viram as obras maravilhosas que Jesus fez. Eles invejavam Jesus porque eles não queriam nada de Deus. Invejar Jesus é rejeitar Jesus e rejeitar Deus, rejeitar as Escrituras. A inveja dos líderes judeus foi que causou isso. Mas lembra que eu comentei com vocês que havia uma relação com mais fatores envolvidos? Apesar de reconhecer isso, Pilatos calculou o custo e o benefício de libertar Jesus ou não. Então o que ele fez? Ele, apesar de poder favorecer Jesus, de repente, como um plano, ele empurrou Jesus junto com Barrabás para que o povo decidisse. Ainda que ele tinha quase certeza, talvez uma impressão muito forte, de que não seria necessário matar aquele Jesus. Ou seja, não é que as autoridades romanas não prestavam atenção nas lideranças judaicas, não era isso. Mas talvez Jesus, na cabeça de Pilatos, naquele momento, não representava uma ameaça à realidade do governo e da autoridade romana. Talvez ele não precisasse fazer. Então ele leva os dois para o povo. Ele pondera as questões políticas. E a gente percebe lá no verso 14, 13, a partir do verso 12, que Pilatos ainda pergunta à multidão, vem cá, o que vocês querem que eu faça com ele? Crucifica-o, mas, verso 14, que mal ele fez? Ele não está convencido. Pilatos não está convencido, mas apesar disso, ele calcula os benefícios e os riscos políticos. E ele faz uma decisão baseada, obviamente, naquilo que para ele politicamente era mais favorável. E entre o verso 13 e o verso 14, a gente tem uma progressão da multidão. No verso 14 diz, porém, eles gritavam cada vez mais. A multidão não foi simplesmente incitada pelos líderes religiosos. Parece que a própria multidão encampou o ódio a Jesus Cristo. A própria multidão comprou aquela direção, mas não só comprou aquela direção, ela mergulhou naquela direção querendo a crucificação de Jesus Cristo. E no verso 15, então, Pilatos, querendo contentar a multidão, ou seja, querendo dar aquilo que a multidão queria, porque ele não queria problemas como prefeito romano, ele soltou Barrabás. E depois de mandar açoitar Jesus, o entregou para ser crucificado. Eu sei que, e eu não quero trazer aos irmãos nenhum apelo emocional, mas eu queria muito que o Espírito Santo nos ajudasse a perceber o que realmente está acontecendo aqui. O que foi que aconteceu com o nosso Senhor Jesus? Ele mandou açoitar Jesus. Era comum, aqueles que recebiam a sentença da crucificação, era comum receber o açoite antes. Por quê? Porque eles açoitados, já machucados, eles resistiriam menos tempo na crucificação. Então você tinha uma crucificação menor, com menos tempo. Flávio Josefo, historiador da igreja, registra um pouco a respeito desses açoites. O prisioneiro, ele era despido e amarrado a um poste para ser açoitado com chicote e com tecido, com pedaços de osso e ferro. Não se prescrevia nenhum número máximo de açoites. O açoitamento dilacerava a pele e arrancava pedaços, expondo com frequência os ossos e as entranhas. Um dos propósitos desse castigo era diminuir o tempo de crucificação. Mas os golpes eram tão brutais que alguns prisioneiros morriam antes mesmo de chegar à cruz. E os versos 16 a 20 mostram que
não foi só o açoite, ou tampouco a crucificação. Aquilo que o próprio Jesus predisse na sua paixão, no capítulo 10 de Marcos, nos versos 33 e 34, de forma muito específica, de forma muito clara, nós vamos se cumprir nesse pequeno trecho que ele registra. Ele diz assim, em Marcos 10, 33, ele fala a respeito do papel do sinédrio. Vamos ler lá comigo, Marcos 10, 33. Marcos 10, verso 33. Eis que subimos para Jerusalém. Isso aqui é Jesus falando. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. E eles vão condená-los à morte e entregá-lo aos gentios. O que aconteceu em Marcos 14, dos versos 53 a 65? O Filho do Homem foi traído e foi entregue aos principais líderes religiosos daquela época. O Filho do Homem foi entregue ao sinédrio. Ele será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Aquela noite que os líderes religiosos estavam armando e achando que eles estavam dando um golpe em Jesus Cristo, eles estavam cumprindo a profecia que o próprio Jesus havia dito. Percebe a soberania de Deus? Percebe que nada foge do controle do nosso Senhor. Mas o verso 34 do capítulo 10 ainda fala: eles vão condená-los à morte, final do 33, e vão entregá-los ao gentio. O verso 34 diz, vão zombar dele, vão cuspir nele, vão açoitá-lo e vão matá-lo. Mas depois de 3 dias, ressuscitará. Percebe? O que o próprio Jesus previu no verso 34 do capítulo 10. Os gentios, os romanos, eles estavam cumprindo aquilo que o próprio Jesus havia dito. E ainda assim, amados irmãos, ele passou tudo isso em silêncio, sem abrir a sua boca. A ênfase aqui nesse trecho é sobre o escárnio, é sobre a zombaria contra Jesus. Foi assim no capítulo 14, quando nós lemos que os líderes religiosos zombaram dele. Só que lá eles zombaram com relação à posição divina dele. Lembra o que eles falaram? Profetiza. Profetiza. Aqui, os romanos, eles zombam da sua posição real. Eles zombam da realeza de Jesus Cristo. Porque eles falam, salve rei dos judeus. É uma paródia debochada da saudação a César. É uma paródia debochada e suja da saudação a César. E aqui vem o que eu queria, amados irmãos, que vocês prestassem muita atenção. Esse relato de Marcos mostra para a gente uma ironia grande, que está debaixo da soberana vontade de Deus. Os soldados, apesar da sua intenção de escarnecer e insultar Jesus, eles reconheciam, tanto em palavras quanto em ações, a verdadeira identidade de Jesus. Percebe que quando eles entraram numa relação, aqui no verso, a partir do verso 17, vestiram Jesus com um manto púrpura e tecendo uma coroa de espinhos a puseram sobre a sua cabeça. Eles estavam debochando do Rei dos Reis. Eles estavam debochando daquele que é o Senhor sobre todas as coisas. E o saudavam dizendo, salve Rei dos Judeus. Eles batiam na cabeça dele com um caniço. Cuspiam nele e, pondo-se de joelhos, o adoravam. E, pondo-se de joelhos, o adoravam. E aqui nós temos uma tropa de romanos. Algo como 600 soldados. 600 soldados. Zombando, escarnecendo de Jesus Cristo. 600 soldados. E aí chega a hora, então, de um pelotão, o pelotão que acompanhava a crucificação, que era composto de 4 soldados e um centurião. Esse pelotão, então, vai preparar Jesus para levá-lo
Eles colocam a roupa novamente nele e preparam ele para levar a crucificação, que é a porção da exposição do próximo domingo. 2 ensinos e uma aplicação. Primeiro, Deus é soberano sobre o mal. Amém? Deus é soberano sobre o mal. Deus está no comando, Ele está no controle, por cima de todas as más intenções, por cima de todos os conluios daqueles que cercam Jesus e operam para cumprir os propósitos de Deus. Todos aqueles que são inimigos de Deus, no fundo, são escravos da vontade de Deus, por mais que eles se revoltem contra Deus. Tudo que as forças do mal realizam está sob o governo absoluto de Deus. Ainda que nós venhamos a não entender plenamente, existem alguns graus desse mistério para a igreja que é muito difícil a gente verbalizar. Deus não é o autor do mal, Deus a ninguém tenta, mas nenhum mal está fora do domínio soberano dele. Amém? Ainda que a gente não entenda, eu queria te convidar a se aquietar diante dessa realidade. Diante da realidade de que Deus controla cada aspecto da realidade humana. Ele controla cada aspecto da sua vida, meu irmão. Ele controla cada aspecto da realidade para o cumprimento dos seus propósitos redentores. Glórias seja dadas ao nosso Senhor, que controla os aspectos soberanos, de maneira soberana, aqueles aspectos ao nosso redor. Porque se dependesse da minha e da sua capacidade de decidir pelo bem, nós estaríamos certamente fracassando. Certamente fracassando. Então, o primeiro ensino é que Deus é soberano sobre o mal. Ele é completamente soberano. Segundo, todos nós, não foram somente os judeus ou os romanos, todos nós pregamos Cristo na cruz. Todos nós pregamos Cristo na cruz. Vocês perceberam alguns dos elementos que nós vimos no texto que lemos? Inveja, mentira, ira, sadismo, violência, ódio, manipulação, disputa de poder, egoísmo. Esses elementos, eles estão enraizados no coração do homem. E se fôssemos nós faríamos a mesma coisa. Nós faríamos exatamente a mesma coisa. Por isso nós não podemos olhar com uma vantagem histórica de 2000 anos, os judeus da época, ou os romanos da época, e julgar a atitude deles, porque nós somos seres humanos como eles, e nós faríamos exatamente a mesma coisa. Dado a nossa inveja, a mentira que há no nosso coração, a nossa ira, o nosso sadismo, a violência do homem, o ódio, a manipulação, a disputa de poder, o egoísmo, sem Jesus Cristo, fora de Jesus Cristo, nenhum de nós corre para Deus. Nenhum de nós corre para Deus. Sem a sua graça, sem a sua regeneração, sem um alcance no nosso coração, nós rejeitamos Deus na iminência de perceber a sua presença. Não foi somente os judeus ou romanos que lançaram Jesus na cruz. Se nós considerarmos o coração humano, a resposta à vinda de Jesus seria a mesma em qualquer ponto da história. Se fosse hoje, em 2021. Se fosse hoje, em 2021. Seria exatamente a mesma história, a mesma reação, porque o coração depravado do homem, separado de Deus, rejeita qualquer coisa que vem de Deus. Rejeita qualquer coisa que vem de Deus. E diante desse texto, que aplicação que nós podemos arrancar dele, pedindo auxílio do Espírito Santo? Eu queria te convidar, meu irmão ou minha irmã, a você se voltar com atenção para o fato histórico e espiritual do sacrifício de Jesus. Nós não podemos, como igreja, tratar esse registro como se fosse um registro qualquer.
Nós estamos testemunhando o ápice da história da redenção. Estamos testemunhando o ápice da história da redenção. Quando a segunda pessoa da Trindade decidiu encarnar por amor ao Pai e por amor a nós. Ele viveu uma vida perfeita e perceba o que esse relato traz para a gente do que ele sofreu por mim e por você, porque ele sabia que se ele não fizesse isso, eu e você jamais teríamos comunhão com o Pai. Volte-se para essa história, leia novamente, medite novamente nesse texto. Eu estou te pedindo isso. Não faça isso de forma superficial. Não faça isso de forma simplesmente distante ou de forma parcial. Nós não podemos deixar esse texto ficar no mesmo nível de quaisquer outros textos que lemos durante a semana. Percebe que isso foi um fato na história e um fato que tem implicação espiritual. Detenha-se sobre o significado desse texto. Sobre o significado desse texto. Peça ao Espírito Santo que te ilumine. Que ilumine o seu coração, para você perceber o Deus soberano, governando todas as circunstâncias nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. A palavra de Deus é inerrante, nós cremos. Não há registro feito aqui a mais ou a menos. Isso aqui é suficiente para ser a nossa regra de fé, de prática. Amém? Isso aqui é a palavra de Deus. E a palavra de Deus para nós está dizendo aquilo que Jesus Cristo, por amor, cumpriu as profecias como um servo sofredor. Como servo sofredor. Amém? Como servo sofredor. Nós não podemos apagar da história da redenção fatos que ancoram a história da redenção. Amém? Sim, ele hoje está sentado à destra de Deus Pai, com o corpo glorificado, reinando sobre todo o universo. Mas ele passou por isso, por mim e por você. Percebe que se nós saímos do início para o final, nós perdemos aquilo que no meio é extremamente importante. Nós precisamos reconhecer a importância da Páscoa, do verdadeiro sacrifício espiritual de Jesus Cristo por nós. Que enquanto você medita nesse texto, que o Espírito Santo te ilumine, que você perceba quantas vezes nós traímos Jesus. Quantas vezes nós deixamos Jesus, acusamos Ele com nossas palavras, com nossas ações, com nossas omissões. Quantas vezes nós dizemos que Jesus é mentiroso. Não se informe somente sobre esse sacrifício. Não leia e se informe. Permita que esse texto te forme. Permita que esse texto desse sacrifício te forme o quê? Um discípulo. Um discípulo humilde do servo sofredor. Que eu e você, a partir desse texto, a gente possa olhar para a nossa vida e as tantas dificuldades que passamos e possamos nos conduzir, ser conduzidos, nos portar como servos humildes do servo sofredor, com o nosso coração grato, agradecido. Que nós possamos andar como um servo que ama Jesus e que ama o que Jesus ama e aborrece o que Ele aborrece. Que no final você possa perceber e crer que assim como foi com Jesus, todas as circunstâncias da sua vida estão debaixo do seu governo. Todas as circunstâncias da vida estão debaixo do seu governo. Irmãos, que nós possamos caminhar com fé na obra perfeita de Jesus, na obra suficiente de Jesus, de que todas as circunstâncias estão debaixo do seu governo amoroso e soberano. E eu termino lembrando que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 8 de Romanos, nos versos 26 a 28. Da mesma maneira, também, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos, pois, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Creia que todas as circunstâncias cooperam para o seu bem. Você que foi chamado, você que foi chamada pelo propósito de Deus em Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?
Pai Celeste, louvado seja teu nome pelo teu amor. Jesus Cristo, bendito sejas tu, louvado seja o teu nome, adorado seja o Senhor para todo sempre. Nós não temos nem palavras para expressar, Senhor, a gratidão que nos vem ao coração quando nós lemos esse texto e quando percebemos tudo que o Senhor passou para, como uma oferta agradável e perfeita, nos reconciliar com o Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Te agradecemos. Pedimos que o Senhor se revele mais e mais a nós através da sua palavra. Que ao lermos esse texto e meditarmos nele, nós possamos receber e perceber a grandeza, a profundidade, a perfeição do teu sacrifício. E Espírito Santo, nós também te adoramos e te bendizemos pelo teu auxílio, pela tua intercessão quando nós não sabemos orar, pela tua ministração e iluminação quando estamos presos muitas vezes em nossos próprios egoísmos e angústias. Bendito sejas tu, Deus Trino, por operar tão grande salvação, o Pai, o Filho e o Espírito, nos reconciliando consigo, nos separando como seu povo, para que pela eternidade, de hoje até a eternidade, possamos viver em comunhão contigo. Hoje ainda em parte, mas plenamente depois da volta do nosso Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém.